Faxinildo, quantos artistas da escolinha do Raimundo morreram na miséria? A gente faz show, tudo, porque precisa. Quem eu agradeço, que eu devo a minha vida de 27 anos, chama-se Ratinho. O Marquito, às vezes você vê o Marquito na televisão, ninguém imagina. Tem uma história muito forte e que marca muito, ele se emociona muito, que quando ele começou a vida dele, eu queria que você contasse. Quando você ia pra escola, como era o seu pai? Quando eu ia pra escola, eu fui muita gente vê o Marquito sobrinho de Raul Gil e fala, ele é artista porque ele é sobrinho do Raul Gil. Não, negativo. Primeiramente, você ser sobrinho de um apresentador não é bom e não é. Por motivo, pessoas falam, ele é sobrinho do Raul Gil, por isso que ele hoje tá no Ratinho. Não, você tem que ter talento e carisma. Graças a Deus, Deus me deu isso. Então, eu segui o programa do Ratinho com 27 anos, já com ele, com vocês também. Mas eu sofri, eu não fiquei atrás do meu tio, trabalhando. Ajudei muito ele, cara. O que o Rock fazia pro Silvio, o que o Liminha ajudava pro Silvio Santos, o que o Silvio tinha de camareira, eu era camareiro do meu tio. Quando ele tinha 35 anos, eu carregava a roupa dele, eu tirava a roupa do carro, eu que ilustrava o sapato dele. Eu trabalhei com meu tio, ficava no auditório, aí eu ficava no robô, naquele robô grandão de lata, e eu ficava dentro do robô. Eu falei assim, do programa dele. Aí eu falava assim, Raul, tio, eu queria ser artista. Aí eu falei assim, mas eu vou... Mas ele viu que eu podia ter talento, porque eu fiz uma coisa que ele gostou e no finalmente ele não gostou e no final ele gostou. Eu tinha medo daquela porcaria daquele motor de dente, eu era todo encavalado meu dente, até que o meu apelido era Pinto Louco. Na escola a turma falava, professora, eu era muito diabrado lá, até hoje, mas eu era mais diabrado. Eu zoava muito na escola. E aí os moleques falavam, professora, tira o pinto pra fora. Aí eu ficava de castigo. Aí os moleques, professora, coitado, põe o pinto pra dentro. E eu tinha o apelido de Pinto Louco. Era Pinto Louco e Corcuda de Notre Dame. Por que Corcuda? Porque eu caí da laje, fiquei careca e os dentes tudo encavalados. Aí o que aconteceu? Eu fiquei totalmente arrebentado. E a minha cara... Você ficou feio? Eu era feio demais. Era o diabo. Aí o que aconteceu? Caiu... Eu peguei... Meu tio pagou os dentes pra mim arrumar e eu não arrumei. Eu arranquei tudo os meus dentes. E fiquei com medo do motor, aquele motor desgraçado. Aí eu arranquei tudo os dentes. Não, doutor, arranca tudo. Como é que ficou? Aí eu fiquei banguela. Eu fiquei assim, ó. Aí eu fiquei banguelo. Aí depois que eu fiquei banguelo, o Raul Gil falou o que você fez. Aí eu arranquei os dentes, mas eu pus dentadura. Aí eu tirei a dentadura pra mostrar pra ele. Pô, mas você tá engraçado. Tá, mas eu queria ser artista, então eu vou te levar pra você ver uns shows na boate. Aí ele me levou pra ver Raul Cosca, pra ver o Jimmy Pior, fazer um humor cômico. Aí eu comecei a elaborar. Aí eu fiquei elaborando. Em vez de eu ficar naquela mesmice, você vai me matar de rir, fazer número antigo. Não, eu comecei a criar os personagens, modernizar as músicas. Mas modernizando. Foi esse com 27 anos atrás. Mas eu sofri, eu fui carreteiro. Eu trabalhava de carrinho de feira. Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Eu entrava de carrinho de feira e entrava no meio da feira, eu era feirante. Aí Pinto Louco, vem cá, careca. As mulheres chamavam a freguesa de careca. Careca, vem cá, vamos lá. Aí eu entrava no carrinho, batia um carrinho no outro. Era uma bagunça, hoje não pode. E meu pai era bravo. Meu pai, quando vinha do futebol, ele ficava nervoso. Quando ele perdia. O pai dele jogava no Ficava Palmeiras. Nervoso. Lá, o tempo da chuteira ali era um peso. A bola era Mas é bom capotão. você lembrar que seu pai jogava no Palmeiras. Jogava no Palestra Itália. Isso quando eu era pequenininho. Aí eu comecei... Nome do pai? Eduardo Lima. Aí eu comecei a fazer meu trabalho. E meu pai e minha mãe falaram, não vai no seu pai pedir nada que ele tá nervoso. Mas o meu lápis tá pequenininho, como que eu vou fazer? O seu lápis tá pequenininho. Meu lápis era pequenininho. Desde pequeno ele tem o lápis pequenininho. Meu lápis, Aí eu falava, e agora? Eu tive uma ideia. Pegava aquele cano de antena antiga
e enfiava no lápis, pra apoiar. Nossa, Marquito. E eu usava pra ir escrever, eu escrevia com a professora via tudo, eu com aquele lápis pequenininho e segurando com um cano de televisão. Aí eu pegava, pra apagar a borracha, isso é verdade, a pessoa vê que a gente, o artista não vem já, não venho de lá, eu venho já, eu pegava e apagava a borracha, a borracha era um miolo de pão. Eu usava miolo de pão. Eu chegava em casa com os farelos de miolo de pão, a mãe falava, que isso aí? Eu não pedi dinheiro pro meu pai, pra ele não brigar comigo, eu peguei miolo de pão e apagava o lápis, pra me apagar. Eu sujava até a roupa, porque eu usava shorts com suspensol. Antigamente a gente usava essa roupa. Era suspensório com short. E minhas meias, eu tinha vergonha de ir na escola. Eu usava as meias rasgadas, eu tinha que minha mãe costurar com pedra. Ela enfiava a pedra dentro da meia e costurava. Ficava aquele parecendo aquela cicatriz na meia. Então a gente veio do nada. O Faxinil também passou muita necessidade, como eu passei. E quem vê hoje pensa que o artista vive da glória. O artista ganha bem, o artista tá milionário. É isso que o povo não sabe, o que o artista vive, né? A realidade da gente. É verdade. A gente faz show, tudo, porque precisa. Porque se a gente não precisasse, não tava pegando estrada na rua, pegando estrada. Então, a turma fala, pô, Marquito é milionário, esse ganha bem. Fala, não é nada a realidade. A realidade não é essa. A gente merecia, mas não é a realidade essa. E desculpa de eu falar. Você trabalha muito. Entendeu? Não é a realidade. Desculpa, gente. Não Marquito, é a realidade. O Marquito falou uma coisa. Quem pensa que o artista é milionário é o apresentador. Desculpa, é todos apresentador. Mas gente de palco não é milionário. Eu mas não tô reclamando. Eu vou ressaltar. É falar a verdade. Eu não sou milionário. Marquito, me dá um parênteses, eu vou ressaltar. Desculpa, desculpa, mas eu vou falar a verdade. Mas que história. Ô, Faxinildo, quantos artistas da escolinha do Raimundo morreram na miséria? Vários, né? É mentira minha? Vários, sim. Mentira? Sim. Quantos artistas da televisão brasileira... olha, Canarinho morreu num sítio, uma miséria danada. O Canarinho foi o maior artista do Grande Otelo, das hoje. Pô, vamos ser. Então a realidade é essa. Desculpa, mas a realidade é essa. Eu vou ressaltar o que o Marquito fala. A gente dá conteúdo, tá lá pra, né? Desde que a gente começou. Eu tô falando artista, não tô falando influencer, né? Nós começamos de anos. Nós temos uma história de TV, eu comecei em 75, esse tá na rádio há muitos anos. O Faxinildo faz circo desde que era criança e morava num espaço de 2x2. E eu me recordo de uma frase que um dos diretores que foi nosso, chamado Furiati, me falou no começo. O nosso brilho é do tamanho de São Paulo. E muito mais. Muito mais. Mas a nossa realidade não é o tamanho desse botão. Não chega ao tamanho do botão. E isso marcou muito pra mim. Foi o Furiati que me falou isso, há muitos anos atrás. Então, o nosso brilho é enorme, né, cara? Mas nós somos muitos amados, esse é o problema. Esse aqui é onde vai, o povo abraça. Esse aqui é onde vai, o povo abraça, dá beijo. Eu na rua, é brincadeira. Só tem uma coisa que eu quero te agradecer. Não é porque não quero ficar demagogia, não. Por Deus eu tô falando. Eu tenho que agradecer. 27 anos com o Ratinho, eu tenho que agradecer. Sim. Eu só agradeço muito esse homem chamado Ratinho. O resto, pra mim, é aqueles que estão lá, produtor e tal. Eu agradeço. Mas quem eu agradeço, que eu devo a minha vida de 27 anos, chama-se Ratinho. Ele é o meu... Se fosse... Ele é o responsável por eu estar na televisão hoje. Então, se um dia eu sair, eu vou agradecer muito o que ele já fez por mim. Porque esse homem me ajudou muito. Eu teve um caso que aconteceu com você muito rápido. No Edu Chaves eu morava e deu enchente lá. Eu fiquei sem móveis, ele sabe disso. Encheu lá a minha casa. Os móveis estragou tudo.
Pois ele falou, não se preocupa. E eu não conhecia muito ele conhecia eu pouco. Quando ela no começo do SBT. Ele falou, eu vou te dar todos os móveis da tua casa. Foi aí que veio a minha separação, tal, que hoje eu tô com a Milva, a ex-mulher, que eu morava com a ex-mulher. Depois que aconteceu essa tragédia na minha vida, ele me deu todos os móveis. Então ele ajuda muito a gente. Nós temos histórias. Não existe patrão que dá todo fim de ano, ele dá uma remuneração pra gente. É remuneração. Um presente que ele dá. Não existe. É difícil você ver um patrão fazer. Tchau, bom Natal, bom ano novo e até logo. Isso ele tem de bom, muito, coração muito bom. Nós estamos reivindicando só um envelope maior. Eu falei que a gente ia participar do túnel dos sonhos. A turma do Ratinho todo mundo deu risada, até apavorou. A gente ia aparecer no túnel dos sonhos com um envelope maior. Porra, tio, 100 mil esse final de ano só pra gente viver um pouquinho. Mas eu vou falar uma coisa. Mas deixa eu contar. Cada um aqui tem uma história de gratidão ao Ratinho. Como eu já contei, o dia que eu pedi pra sair, ele pagou, me deu dinheiro pra sair. O dia que meu pai faleceu, eu não tinha condições, ele se prontificou e pagou todo o velório do meu pai, o enterro, que a gente não tinha nem como colocar o meu pai. Então, todos nós temos, é claro, e... Cada um tem uma história. Só tô esperando o cavalo meu que ele vai me dar. O Marquito ganhou um cavalo, eu ganhei uma Harley Davidson. Não peguei ainda. Eu ganhei um cavalo. Meu cavalo morreu. Desgraçado. Mas é uma brincadeira dele. A égua que eu tinha morreu. Não vai acontecer, mas é uma brincadeira. Mas eu tô esperando.